Como começar a investir em ações? Essa é uma pergunta muito recorrente, por isso eu resolvi fazer este vídeo. É sempre um prestígio ter a sua audiência. Bora pro vídeo. Não tem corte, não tem edição. Eu estou gravando aqui na praia e infelizmente esse é o celular. Então você está vendo essa imagem gravada diretamente do celular. Não tem como editar nesse celular. E a questão que nós queremos resolver é como começar a investir em ações. Primeiro de tudo, você precisa ter consciência de que investir em ações é um investimento de longo prazo. Ou seja, a liquidez para que você considere esse investimento deve ser considerada como uma liquidez baixa. Por quê? Não é que você tenha dificuldade de transformar suas ações em dinheiro, pelo contrário. A questão da liquidez propriamente dita em ações é a facilidade com que você venderia as suas ações. O problema é que nem sempre você vai poder vender na hora que você quiser, se você estiver considerando, de fato, ações como investimento. Por quê? Porque você pode realmente querer vender no momento em que essas ações percam o seu valor. Ou seja, você iria aceitar vender suas ações com 10% de desconto, ou seja, você perdeu ali 10%. Então você precisa considerar que a liquidez não é só a questão de você poder vender na hora que você quer. Porque de fato, as ações que são muito negociadas, você pode vender a hora que você quiser. O problema é se você vai querer vender no prejuízo. Então, se você for considerar só a liquidez como a rapidez com que você consegue vender aquele ativo, você pode se meter numa enrascada. A outra questão é que é um ativo de altíssimo risco. E onde é que está o risco? O risco está justamente na volatilidade do preço. Aí, se você está considerando investimento de longo prazo, longuíssimo prazo, você pode não ter tanta preocupação com essa questão da oscilação do preço, desde que você encontre empresas resilientes, empresas perenes, empresas que não vão fechar o capital da noite para o dia, empresas que não vão desaparecer daqui a 10, 15 anos. Você precisa saber escolher as ações certas para que você não corra esse risco. O outro fator é a rentabilidade. A rentabilidade em ações também não é uma coisa tão simples. Você precisa considerar que você pode ter o ganho de capital, mas o ganho de capital seria mais uma postura especulativa, que seria o aumento do valor das suas ações. E se você quiser a remuneração com base em dividendos ou juros sobre capital próprio, que são os proventos pagos por ações que você possui. Se você está pensando no longuíssimo prazo, longuíssimo prazo, eu acredito que você esteja pensando mais nessas questões de dividendos e juros sobre capital próprio. Se você ainda não entende sobre juros sobre capital próprio, sobre dividendos, não se preocupe, aqui neste canal eu tenho vídeos explicando essas questões. Por enquanto, vamos focar no que você precisa fazer para começar. Primeiro de tudo, você já está tomando consciência do que é esse investimento. Depois disso, sabendo que você precisa estar focado no longo prazo, você precisa formar uma reserva, que você vai chamar de reserva de emergência ou de reserva de oportunidade. Eu prefiro que você chame de reserva de oportunidade, apesar de, eventualmente, surgir alguma emergência e você precisar daquela reserva. Essa reserva ela precisa ser montada em um ativo que tenha alta liquidez, baixo risco. Como você está falando de um ativo de alta liquidez e baixo risco, naturalmente você já espera que a rentabilidade também seja baixa, mas não tem problema porque é apenas uma reserva. Essa reserva ela pode ser feita em um CDB de liquidez diária ou no Tesouro Selic, mas você pode encontrar outros ativos também com características parecidas. No entanto, ele precisa ser fácil de resgatar, porque se surgir uma oportunidade, você precisa estar pronto para aproveitar aquela oportunidade. E de quanto tem de ser essa reserva? Entre 6 e 9 meses
a sua despesa mensal. Vamos supor que a sua despesa mensal total, sem você ficar fazendo mágica, sem você ficar fazendo muita peripécia, seja de R$ 3.000. Então você vai multiplicar esse valor por 6 e vai montar essa reserva primeiro. Depois que você montar essa reserva, aí você começa seus investimentos em ações. Você vai começar em vez de colocar dinheiro na reserva, você vai colocar dinheiro nas ações. Por que isso? Como eu te falei, o preço é muito volátil. Então, se você precisar desse dinheiro para aproveitar uma oportunidade ou para que você resolva algum problema que surgir, você vai precisar vender as ações e é muito comum que aconteça de você precisar justamente quando os preços estão lá embaixo. E assim você vai amargar prejuízo e vai culpar o mercado, vai culpar o assessor, vai culpar a corretora, vai culpar o seu colega que indicou, vai culpar até o coitado do youtuber que não tem informação nenhuma, mas que fica dando recomendação de ação A e ação B para que você compre. Mas o que você tem de fazer? Se você tiver essa reserva, você não vai precisar vender as suas ações. É por isso que é importante formar primeiro a sua reserva. Eu particularmente, no meu caso, além da reserva, eu formei uma boa acumulação em renda fixa, em ativos que são de baixíssimo risco. Aí depois disso foi que eu comecei a investir diretamente em ações. Só que antes de começar a investir em ações, eu passei por fundos de investimento. Primeiro fundos de investimento em renda fixa, depois fundos de investimento multimercado, depois fundos de ações. Só depois de ter passado por tudo isso, eu comecei a investir diretamente em ações. Começando seguindo carteiras recomendadas da corretora, depois seguindo outras orientações e depois, por fim, resolvi aprender por conta própria e tomar minhas próprias decisões. E é isso que eu quero para você. Eu quero que você chegue no nível que você consiga tomar suas próprias decisões e assim você faça as suas escolhas com base em fundamentos sólidos, com seu conhecimento e tome as decisões com base na sua própria experiência e não ficar seguindo recomendação de quem você nem conhece e que provavelmente não está nem um pouco interessado no seu patrimônio, no seu dinheiro. Na verdade, se você puder pagar comissão para ele, está ótimo e o seu patrimônio ele não está nem aí para o que vai acontecer com ele. Por isso, fique bem alerta nesse sentido de não aceitar recomendação aleatória de qualquer pessoa. Estude, busque conhecimento, a internet está cheia de conhecimento gratuito, leia livros sobre o assunto. Inclusive, tem um livro muito bom que você pode ler, que é Reminiscências de um Especulador, para que você entenda mais sobre esse mercado financeiro e o mercado de ações especificamente. Além disso, você pode fazer uma troca de favores e seguir este canal, se você ainda não segue. Não compartilhe, eu acho que é a primeira vez que você vê alguém pedindo para não compartilhar, é porque se você compartilhar, corre o risco de você compartilhar com alguém que não tem o interesse, assim como você tem, de realmente entender esses assuntos e de começar da maneira certa, aprendendo da maneira correta. Então, a chance de você compartilhar com uma pessoa que não tem esse interesse é muito grande e o que vai acontecer é que a pessoa talvez clique, venha aqui, assista 3 segundos e desista e ela vai acabar dando o entendimento para o algoritmo que o vídeo não é de fato interessante. Então, se você segue, obrigado. Se você não segue ainda, siga e aproveite os outros vídeos que tem aqui. Curta, mas não compartilhe. Eu agradeço. Se você tiver dúvidas, coloca aqui nos comentários. Eu, pessoalmente, vou poder responder. Como você vê, esse canal ainda é pequeno, então eu posso realmente dar atenção individual a quem comenta aqui nos vídeos. Desejo a você uma excelente aprendizagem e até o próximo vídeo.